Beleza. Então, segunda parte aí da aula e, e vamos reforçar o assunto um pouquinho aí, né? Falando sobre a eletricidade estática, né? A princípio. E a eletricidade estática é o acúmulo, então, né? O acúmulo de cargas elétricas que elas estão em repouso. Igual nós temos o exemplo aí do desenho, né? A gente brincando na nossa infância lá com o pente, né? Passando nas nossas cabeças. Na verdade, ali está sendo gerado, né? Está gerando através do atrito, a gente está gerando carga elétrica, né? E aí o pente lá, a caneta, né? Até mesmo a caneta a gente usava, ela fica polarizada e ela vai atrair, né? Atrair outros corpos que, no caso do papel, né? Ele atrai aquele material que está com... No caso do papel, ele não possui carga elétrica, né? Mas ele vai atrair o papel. E aqui em cima, nessa foto, nós temos ali um exemplo, aquela bolota ali, né? De metal, ela está totalmente polarizada, ela está com carga elétrica. E aquela menina, ela encostou e ela gerou a corrente no corpo dela, né? Então, o corpo dela ficou polarizado de forma que o cabelo arrepiou, né? E ela certamente, se ela encostar na outra ponta da mão em outro corpo, né? Em outro material, ela vai passar a corrente, vai dar continuidade na corrente, né? Então, o que eu quero falar com vocês sobre a eletricidade estática é um detalhe importante, né? Qual que é esse detalhe importante? No caso da manutenção, não sei se vocês já ouviram falar, no caso de manutenção de computadores, celulares, nós vamos trabalhar com componentes eletrônicos, ou seja, componentes eletrônicos, certamente eles vão estar com eletricidade, né? Corrente passando ali, corrente elétrica, tensão, a eletricidade em si. Então, a eletricidade estática ela é um perigo em relação aos componentes eletrônicos, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas o que acontece? O corpo da gente, muitas das vezes, a gente nem sente, nem não sabe, mas a gente acumula cargas elétricas, né? Não sei se vocês já aconteceu com vocês, mas às vezes vocês, ao encostar numa camisa, vocês sentem a carga elétrica passando da camisa para vocês ou de vocês para a camisa, encosta em alguém e dá um choque, ou encosta em algum material e vocês passa a corrente. Não sei se alguma vez alguém já teve essa experiência, né? De acontecer coisas desse tipo. Então, o que acontece? Os componentes eletrônicos, existe o perigo de, por exemplo, eu pegar numa placa, num circuito integrado, onde tem as trilhas e os componentes, dependendo da maneira que eu pego, da maneira que eu encosto, né? Eu vou descarregar aquela carga elétrica que está acumulada em minha mão, em meu corpo, né? Eu vou descarregar naquele componente eletrônico, né? Naquela placa. E naquela placa, como ela é um circuito integrado, um circuito, né? Todos os componentes estão dentro de um circuito, então eu posso, por exemplo, encostar num determinado componente, numa trilha, e aquela descarga, né, aquela carga elétrica que eu liberar, que eu soltar, ela certamente ela vai atingir, né, todo o circuito ali, porque eles estão interligados, né, na verdade. E ali pode acontecer o quê? Pode acontecer a queima de componentes, né, onde certamente eu vou perder, né, aquela placa. Muitas das vezes já teve, com certeza, muita gente que já queimou placas aí, placa-mãe, placas de expansão, né, memória. E na melhor das hipóteses, você pode descarregar uma carga elétrica para aquele circuito
e na hora que vocês tentarem ligar o computador, ele aparentemente ele está morto, aparentemente ele não funciona, tá? Então, assim, passa a falsa impressão de que eu queimei, tá? Quantas vezes pessoas acharam que no toque, né, no contato, queimou a placa, queimou o componente e teve que substituir, tá? Só que às vezes não, às vezes, gente, muitas vezes é acúmulo de carga, né? E o componente não funciona, não liga, tá? E aí a gente tem que ter certos cuidados, né? Já que aconteceu, já ocorreu e o equipamento não quer ligar, ele simplesmente parou. Eu montei, vamos dar um exemplo, né? Montei lá o meu computador, peguei peça por peça, fui montando. Eu desmontei, aliás, para fazer a limpeza. E na hora que eu fui montar, fui montando peça por peça, tudo certinho, bonitinho, todo limpo, né? Porque eu limpei, utilizei a trincha, né? Aquele pincelzinho para tirar a poeira, utilizei, esqueci o nome do material lá que você joga para tirar o, o acúmulo de sujeira. Depois eu vou lembrar, vou falar com vocês na parte de manutenção preventiva, a gente vai ter isso também. Álcool isopropílico ou lipocontato? O limpa-contato, ele tem um nome, né? Eu esqueci o nome dele. É o limpa-contato mesmo. Então eu posso jogo lá os limpa-contato, né, para fazer a limpeza direitinho. É isso aí mesmo. E a trincha para tirar as poeiras, né? Fiz tudo direitinho. Aí, quando fui ligar o equipamento, não funcionou, não ligou, não deu sinal de vida, nada. Então, assim, o que acontece? Eu descarreguei carga elétrica ali. Então, assim, na pior das hipóteses, eu queimei alguma coisa, ou na melhor das hipóteses, eu tenho que limpar de novo para tirar o acúmulo da carga elétrica. Aí, o que acontece? O que eu posso utilizar para tirar esse acúmulo? Você até falou aí, é o álcool isopropílico, tá? O álcool isopropílico, ele é 100%, ou seja, ele não vai deixar umidade nenhuma na placa, ele evapora 100%, e ele limpa, ele tira a carga acumulada, carga estática, né? Acumulada nos componentes. Aí o que eu faço? O ideal é a gente passar, né? Jogar esse álcool nas partes da placa, né? Da memória, placa de expansão, e deixar ela parada, deixar ela por um tempo lá parada. Né? Até de um dia para outro, né? Talvez. E certamente na hora que a gente for ligar novamente, tentar fazer a montagem, ligação direitinho, ele vai voltar a funcionar, tá? Então a eletricidade estática, ela é perigosa, ela engana muito a gente, ela atrapalha a gente, ela ela mata a gente, né? Se queimar alguma peça, a gente tem que reembolsar, né? Tem que ter problema todo. Então a eletricidade estática é algo que a gente tem que conviver e com bastante cuidado, tá? Já a eletricidade dinâmica é quando ela está em movimento, né? Quando ela é a corrente elétrica. Então, a eletricidade dinâmica, para a gente não tem tanto problema, né? A gente não tem tanta que se preocupar, a não ser, por exemplo, a gente tomar um choque, né? Tomar uma descarga elétrica. A gente simplesmente a gente usou o corpo da gente para passar a carga, né? Passar a corrente. Então a gente fez com que a eletricidade se tornasse dinâmica no corpo da gente. Então o choque elétrico é um dos perigos em relação à eletricidade dinâmica. Mas a eletricidade estática é mais o problema financeiro, né? É mais a manutenção. Às vezes a gente está mexendo com o equipamento lá do cliente, fazendo simplesmente uma limpeza, e dessa limpeza a gente perde tempo, a gente pode perder dinheiro, a gente tem dor de cabeça, preocupação. Então, assim, a eletricidade estática ela pode atrapalhar a gente de várias maneiras aí, né? Então, existe, a gente vai na aula prática, né? Sempre que a gente for praticar, existem maneiras de a gente se preocupar e tentar se proteger em relação à eletricidade estática, né? Pulseiras antistáticas, tem a manta estática, tem várias formas, né, de a gente trabalhar
de forma que a gente evite a eletricidade estática, tá? Para não acontecer isso. E também, né, existem dicas, né? Normalmente, quem não gosta de utilizar lá a pulseira, ficar aquele negócio preso na gente, né? Muitos técnicos, né, utilizam a descarga, né? Deixam um metal afincado lá na parede ou no chão, no laboratório, e toda vez vai lá e segura naquele metal que está ligado à terra, lá descarrega, né? Descarrega a eletricidade do corpo antes de mexer nos componentes, tá? Beleza? Então é um assunto importantíssimo, tá, gente? Essa questão de eletricidade estática aí. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum destaque? Alguém já teve experiência com relação a isso e quer destacar alguma coisa aí? Tranquilo, então, esse assunto? Beleza. Então, assim, na prática, a gente vai sempre... Vocês vão ver, né? Quando a gente começar a ter o contato aí com os componentes, né? Diretamente lá fazendo a prática, é algo que a gente sempre vai se preocupar, né? A eletricidade Ô, estática. professor, Hum, mas aí não tem uma luva para usar, no caso, na manutenção, não? sim, tem a pulseira, né? Antistática. A pulseira Ah, sim. antistática, você utiliza uma pulseira e ela tem um cabo, né? Um fio, na ponta um metal. Você vai colocar ela presa em algum metal. E ela vai te auxiliar nisso, né? Tá? E tem Tem outros... algumas luvas, Tem umas luvas antistáticas, tem a manta. tem umas luvinhas também. Isso. Elas são boas também, tanto para ter o tato também, para estar pegando na tela do telefone, é bacana. Pois, exatamente. Boa, boa essa aí. Em questão Eu do uso pelo celular, tato né? da... É, Questão de mexer com o celular, realmente a luva ajuda muito também. Tá? Mas aí a gente vai sempre preocupar com essas questões aí. A gente é capaz de utilizar a pulseira antistática com relação ao computador, usar a luva quando for mexer com o celular, usar de tudo um pouco, né? Tá? Mas é isso aí. Então nós vamos encerrar essa parte aqui desse slide e vamos voltar para cá, ó. Questão do... Aqui, ó. Né, que eu passei uma folha aí para vocês no grupo e vocês vão abrir essa atividade, aí vocês conseguem baixar ela e abrir, tá em PDF, né? E outra coisa, eu vou trocar essa imagem aqui desse slide porque tem uma fórmula a mais aí que a gente vai utilizar nesse slide aqui. Eu esqueci de colocar essa fórmula, só que eu deixei ela aberta aqui já. Eu vou trocar aqui para vocês. Só um minutinho. Acho que eu achei aqui. Aqui. Vocês estão conseguindo ver aí direitinho as 4 fórmulas? Sim. Tá, né? Então tem uma fórmula nova aí que eu esqueci de colocar ela no slide, que é para descobrir a potência, né? Em relação à tensão e resistência. Aí vocês podem ver aí que é o P, né, de potência igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência, tá? E a gente vai fazer essa atividade aí, uma folha, um PDF que eu mandei para vocês aí com 4 exercícios, tá? Aí eu vou fazer a leitura para vocês aí e nós vamos fazer a atividade. Vai ser certamente uma dessas fórmulas aí, tá? Só para a gente treinar, é a mesma coisa daquelas fórmulas da lei de Ohm que nós fizemos com a corrente elétrica, com a resistência e com a corrente elétrica, resistência e tensão, né? Aí nós vamos acrescentar somente o caso da potência, né?
que a potência também entra nessa lei de Ohm aí. Tá? Então, vamos lá. Quem puder abrir o arquivo que eu mandei aí em PDF e acompanhar, beleza. Quem não der para acompanhar, tiver um caderno aí para fazer as anotações, só para a gente poder ir um caderno com um lápis aí e uma calculadora. Tá? Quem puder pegar aí, dá um minutinho aí para vocês arrumarem aí. Aí eu já começo a fazer a correção aí. Eu vou ficar com o calculador aqui também. Beleza, a calculadora minha está aqui. As fórmulas estão aí na tela, né? E eu estou com o mesmo exercício aqui na folha, tá? O mesmo exercício que eu mandei para vocês aí. Mais um minutinho aqui, eu vou começar, tá? Para vocês se organizarem aí. Vamos lá, então? Beleza. Então, a primeira atividade aí, gente. A primeira atividade é a seguinte. Um resistor submetido a uma diferença de potencial de 8 volts é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 0,4 amperes. Aí está pedindo para determinar a potência dissipada por esse resistor. Então, vamos lá. Vamos analisar com calma, né? O componente é um resistor, né? Aí esse resistor ele é submetido a uma diferença de potencial de 8 volts. O que seria essa diferença de potencial aí? Tensão. De 8... Tensão, exatamente. Então a diferença de potencial é a tensão. Então o resistor ele é submetido a uma tensão de 8 volts. Então nós sabemos que a tensão de 8 volts vai ser representado pela letra V. É percorrido também por uma corrente elétrica de intensidade 0,4 amperes. Então, o amperes é a corrente elétrica. Então, nós temos a corrente, o valor da corrente e o valor da tensão. Valor de corrente e tensão, que é o V e o I, né? E aí está perguntando para vocês qual que é a potência dissipada por esse resistor, né? Ou seja, o calor, né, que vai gerar vai ser medido como potência, né? Qual que vai ser? Então, nós temos que descobrir o que aí? A potência. Então, qual que seria a fórmula aí, na opinião de vocês? Potência igual a corrente vezes tensão. Exatamente. Então, vai ser essa primeira aqui do lado esquerdo, né? Nós temos a intensidade da corrente e temos a tensão. Então, nós vamos fazer ela. Vocês vão colocar o P igual o I. Qual que é o valor do I? 0,4. 0,4. Correto? Vezes o valor da tensão é quanto? Vezes 8, né? Deixa eu pegar aqui o... Só um minutinho, gente. Vou abrir o chat aqui para quem quiser participar pelo chat também, né? Aqui o chat está aberto. Então, nós fizemos 0,4, que é a intensidade da corrente, vezes 8, não é isso? Que é a tensão aplicada ao resistor. Qual o valor que deu aí? Alguém fez? 3,2? 3,4. 3,2, exatamente. 3,2 o quê?
watts. Exatamente. Beleza? 3,2 watts. Essa é a potência dissipada por esse resistor aí, devido a essa tensão que foi aplicada e a corrente que está passando por ele. Vai gerar essa potência aí. Beleza? Aí nós sabemos que vai gerar essa potência graças à fórmula, né? Que nós utilizamos aí. Correto? Posso passar para a segunda? Todo mundo tranquilo? Então vamos lá. Questão número 2. Agora é um chuveiro, tá, gente? Chuveiro elétrico. E a potência, aí já tem a potência já. Esse chuveiro elétrico tem a potência de 3.200 watts. Está instalado numa casa onde a rede elétrica dele é de 110. A tensão, né, da rede elétrica é 110. Um eletricista considera aconselhável alterar a instalação elétrica para 220 volts e utilizar um chuveiro de mesma potência, que é de 3.200, utilizado anteriormente. Pois com isso, o novo chuveiro, o que vai acontecer com esse novo chuveiro? Ele vai consumir mais energia elétrica, será percorrida uma corrente elétrica maior por ele, será percorrido por uma corrente elétrica menor, ou ele irá dissipar maior quantidade de calor. E aí? Ele vai ser percorrido por uma corrente menor. Vai ser percorrido por uma corrente menor. Aí nós vamos fazer o teste se é isso mesmo. Né? Então vamos lá. Como que nós podemos descobrir isso aí? Nós temos o valor da potência, correto? E temos o valor da tensão. Temos potência e tensão. Correto? O que nós podemos utilizar aí, então? Corrente é igual a potência dividido pela tensão. Exatamente, muito bem. Vai ser essa de baixo aqui, ó. É o I igual a potência, nós já temos 3.200, correto? Vamos dividir por quanto? A gente vai dividir pelas duas. Vamos dividir pelo 110 e vamos dividir pelo 220. E o resultado vai ser a corrente. A gente vai descobrir, né? Se essa resposta de quem falou. E quem que falou aí? Que é a letra C. Jefferson. Jefferson. Então a gente vai descobrir aí que o Jefferson falou se é isso mesmo, né? Então vamos lá. Então, a potência é 3.200 dividido por 110. Ok? 110 é a tensão, que é a atual. Vai dar uma corrente aí de quanto? 29, né? 29 amperes a corrente que vai gerar aí. Correto? Através dessa tensão aí. Beleza. Aí Só conta os 4 primeiros números aí, professor? Dá conta? É 3.200 dividido por 110. 110. Aí vai ficar 0,029. Você fez o quê? Você dividiu 3.200 por 110. 110. Aí vai dar 29,09. Entendi. Não, porque eu vou ter um ponto aqui, tá certo. Isso, 29,09. É isso mesmo. É porque eu tinha botado um 0 aqui, aí ficou um ponto aqui. Beleza. Aqui. Agora o outro cálculo, 3.200 dividido por 220, né? Se passar a tensão da casa lá para 220. Aí a corrente vai ser bem menos. O valor da corrente, a intensidade da corrente vai ser bem menos. Ou seja, ele vai acabar até economizando, né? Vai acabar economizando e aproveitando melhor a potência do chuveiro. Deu quanto aí? 14,54. 54. Exatamente. Então, realmente será percorrida uma corrente elétrica menor. Ok?
Essa é a resposta corretíssima. O que o Jefferson falou aí. Vamos para a terceira questão agora. A terceira questão fala o seguinte, ó, ao aplicarmos uma diferença de potencial de 9 volts em um resistor de 3 ohms, podemos dizer que a corrente elétrica fluindo por esse resistor e a potência dissipada, respectivamente, são 1 ampere e 9 watts, 2 amperes e 18 watts, 3 amperes e 27 watts, 4 amperes e 36 watts, 5 amperes e 45 watts. Ou seja, nesse caso aí, nós temos a diferença de potencial, que é a tensão, né? Não liga o que Então, é. nós temos 9 volts aplicada ao resistor. 9 volts, uma tensão de 9 volts para um resistor de 3 ohms. Então, nós temos a tensão e temos a resistência desse resistor. E essa atividade aí está pedindo para vocês descobrirem qual que é a corrente e qual que é a potência dissipada. Olha só a situação agora aí. São duas questões agora aí, hein, para descobrir. Como que a gente pode fazer isso agora, hein, gente? Naquela preta, aí achei a solução. Você vai apertar o volume para cima, para baixo e colocar o cabo no computador. Aí ele vai aparecer uma tela do load. Você vai apertar para baixo e ele vai reiniciar e vai voltar normal. Nossa, então tem um suporte aí, hein, gente? E aí, como que nós vamos descobrir agora aí, hein? Alguém se arrisca aí? Então vamos lá, vou ajudar vocês aí. Nós temos a tensão e temos a resistência, correto? Temos a tensão e a resistência. Tensão e resistência, quero descobrir a corrente. E aí, tensão e resistência. A gente vai utilizar aí, na verdade, vamos ver aqui, qual que é a melhor forma de descobrir primeiro. Nós vamos descobrir Corrente igual a tensão dividido corrente igual tensão pela resistência. A gente vai ter que usar uma fórmula fora da potência, exatamente, né? Aliás, a gente pode fazer a gente pode fazer a da potência primeiro. Nós temos a tensão e temos a resistência. Então, nós temos a tensão e a resistência. É a pessoa errada, você nunca... Nós podemos usar essa fórmula aqui, ó. A gente tem mais quanto tempo de aula aí, professor? 8 minutinhos. Beleza. Tá acabando. Só para ter uma noção aqui. Essa fórmula aqui, ó. Vamos descobrir a potência primeiro, tá? Então, nós temos potência igual. Qual que é o valor da tensão que nós temos aí? Ele acende a tela normal, mas o coach não funciona. Mesmo sem ter caído, sem ter molhado, sem ter feito nada. O aparelho simplesmente bugou a tela. Qual que é o valor da tensão, galera? 9. 9. Então, é 9 ao quadrado, dividido por... Qual que é o valor da resistência? 3. 3. Então, 9 ao quadrado dividido por 3. Esse vai ser o valor da potência. Então, vamos lá. 9 ao quadrado é o quê, gente? 81. É 9 vezes 9, não é isso? 9 ao quadrado. Então, vai dar 9 vezes 9 vai dar 81. 81 dividido por 3, não é isso? Qual que vai dar o resultado?
Quanto que deu aí? 27. 27, exatamente. Então, a potência é 27 watts, correto? Agora, nós temos que descobrir a intensidade da corrente. Aí, agora, a intensidade da corrente, a gente pode fazer essa de baixo aqui, ó. I igual P dividido por V. Potência dividido pela tensão. Porque a potência nós acabamos de descobrir aí, que foi o 27 watts. Correto? Então, vamos lá. I igual... Qual que é o valor da potência mesmo? 27. 27 dividido por... Quanto aí que deu o valor da tensão? É 9, não é isso? 27 dividido por 9. Qual é o valor que vai dar? 3 amperes. Então, a resposta correta é a letra C, né? Então, passa uma corrente por esse resistor aí, ó, de 3 amperes. E a potência dissipada nele vai ser de 27 watts. Beleza, gente? Duas fórmulas aí nós utilizamos e descobrimos os dois valores aí, a corrente e a potência. Correto? O Túlio até respondeu lá também, ó, 3. Isso aí. Beleza, agora vamos finalizar então a última questão aí. Questão 4. Uma lâmpada incandescente agora, tá? O filamento dela, aquele filamento dentro da lâmpada lá, apresenta em seu rótulo as seguintes especificações: 60 watts e 120 volts. Aí nós temos a letra A e a letra B. A corrente elétrica que deverá circular pela lâmpada se ela for conectada a uma fonte de 120 volts. Então, tá pedindo para descobrir a corrente elétrica. Certo? E a de baixo ele está pedindo para vocês descobrir a resistência apresentada pela lâmpada, supondo que ela esteja funcionando de acordo com as especificações. Então, vamos lá. A letra A. Nós temos, então, gente, a potência e temos a tensão. 60 watts de potência e 120 de tensão. Nós temos a potência e a tensão. Quero descobrir a corrente. Qual que vai ser a fórmula? Corrente é igual a potência dividido pela tensão. Isso, essa de baixo aqui, ó. Corrente igual potência dividido pela tensão. Qual o valor que vai dar? Vai dar meio ampere, 0,5. Isso, é o 60, não é isso? Dividido por 120. Não é isso? Não, peraí. É isso mesmo, né? 60 dividido pelo 120. Aí deu que o... Quem que falou aí? Foi o Jefferson de novo? Deu 0,5 amperes. Meio ampere aí de corrente, que passa por esse filamento da lâmpada. Correto? Certíssimo. E a letra B não vai entrar potência não, tá, gente? A gente tem que descobrir a resistência. E nós temos já a potência... Ah, não vai entrar sim. Temos que descobrir a resistência e nós temos a potência e a tensão. Tá? Qual que a gente vai utilizar aí? Professor, já que achou a corrente, dá para usar, fazer a forma normal, usar a corrente e a tensão. Como que é? Não entendi. O que falou aí? É que, como já tem corrente, dá para usar a fórmula resistência igual a tensão dividido pela corrente para achar. Isso, exatamente. Na verdade, não vai usar uma que tem a potência, né? Vai utilizar, no caso, o R igual a tensão dividido pela corrente. Não é isso? Então, colocamos lá, R igual. O valor da tensão é quanto?
120. 120. Aí 120 dividido pela corrente que acabou de descobrir aí, né? 0,5. Correto? Aí nós fazemos o cálculo aí. Cento e vinte dividido por 0,5. O valor da resistência, né? Vai ser o quê? Qual o valor que deu aí? 240. Isso, exatamente. O Túlio falou aí também, ó, 240. 240 ohms. Então, essa lâmpada, ela passa uma corrente, pelo filamento dela, passa uma corrente de 0,5 amperes. Essa lâmpada, ela tem uma tensão de 120 volts, ela tem uma potência dissipada de 60 watts e uma resistência de 240 ohms. Tá? Dessa forma, nós descobrimos aí. Então, gente, exercícios básicos, né, simples, vocês podem exercitar aí. Se caso tiver alguma dúvida, vocês podem me mandar, pode falar lá pelo WhatsApp, que agora está acabando o tempo, né? A gente vai encerrar aqui. E devo mandar para vocês um formulário sobre a aula de hoje, tá? E na próxima semana a gente dá continuidade aí na matéria. E essas questões que nós fizemos aí, qualquer dúvida, só me mandar lá que a gente tira para vocês aí. Quer falar alguma coisa? Falou, professor. Beleza, então. Então, obrigado a presença a todas aí, de todo mundo, né? Grande quantidade de alunos aí, graças a Deus, todo mundo aí empenhado. E até a próxima, então, tá, gente? Boa semana a todos aí. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser aí. Abraço. Valeu, boa noite. Boa noite, galera. Boa noite.